E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a lista de geometria analítica, ponto e reta. Bom, e aí, voltamos. Se por acaso você não tem a lista, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e fazer o download. Se não é inscrito no canal, pode se inscrever também. E é isso. Vamos à lista. Questão número 1. É uma questão do Enem. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus pontos de parada, representados por P e Q. Então, aqui você tem a rua, né? A primeira rua por onde ele vem, depois ele vira aqui, depois ele vira aqui. E aqui é primeiro ponto de parada, segundo ponto de parada, o P e o Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado neste percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Vamos lá. Ele fala que o ônibus vem por aqui, depois vira aqui, depois vira aqui. E entre esse primeiro ponto e esse aqui, neste percurso, repara que fazer isso aqui não é permitido, tá? Ele vai colocar um ponto T. E esse ponto tem que ter a mesma distância até o P e até o Q. Bom, olha só. Se você observar, essa distância aqui, ó, aqui é o 550, aqui é o 30, então aqui é 520, né? Daqui até aqui são 520. Acho que é metros que ele fala, ou ele não dá unidade, mas não importa. E daqui para cá, olha só, essa distância aqui, ó, bom, aqui é 320, aqui é 20, então aqui tem 300 unidades. Bom, o percurso todo do ponto P até o ponto Q vai ser 520 mais 300, que vai dar o total, né, percurso. Vou botar aqui, de P aqui. De P até Q são 520 mais 300, 820 unidades. Como ele tem que botar o ponto T de modo que até o T seja igual do T até o Q, então exatamente esse ponto T tem que ficar na metade. Vai ficar a metade para antes do T e a metade depois do T. Ou seja, o ponto T vai ficar a 410 unidades de P, tá? Então, olha só. P até T tem que dar 410 unidades, tá bom? Bom, dito isso, praticamente, vou pegar uma canetinha preta que caiu aqui. Olha só. Dito isso, você vai ter que andar daqui para cá 410 unidades. Como a gente está começando no 30, 30 mais 410, 440. Então ele vai estar aqui, ó. Aqui vai estar o ponto T. Aqui é 440, tá?
Se desse mais do que 550, ele já teria dobrado para cima, tá? Então, o ponto T vai ter coordenadas 440 no x, 20 no y, tá? Então, o ponto T, ele é o ponto 440, 20. E isso está na letra, deixa eu ver aqui, 440, 20, letra E, né? Letra E. Essa questão é uma questão do Enem, é uma questão simples, está até bastante fácil. Número 2. Um bairro em que uma cidade foi planejado... Não, um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesiano seguinte, esse aqui, ó, tá aqui embaixo, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Então, o bairro está aqui, ó, no segundo quadrante, e essas distâncias aqui, tudo em quilômetro. Ok. Deixa eu pegar aqui. A reta y igual a x mais 4, que é essa aqui, ó, tá? Representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto -5, 5, aqui, ó, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo que a distância do hospital, medida em linha reta, não fosse superior a 5 quilômetros. Atendendo o pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto, e aí ele dá 5 alternativas, o 50, menos 3 e 1, menos 2, 1, 0, 4 e 2 e 6. E ele quer saber qual desses pontos aí satisfaz o que ele pediu, tá? Vamos lá. Vou tirar isso daqui. Deixa eu só conferir os valores aqui, porque na minha folha está um pouquinho apagada, mas não tem problema não. Isso, é isso mesmo. Menos 5, 0, menos 3 e 1, menos 2 e 1, 0, 4 e 2 e 6. Ok, vamos lá. Bom, a estação do metrô, ela vai ficar na linha do metrô, tá? Então, o primeiro ponto que ele me dá como sugestão é o ponto A, menos 5, 0. Bom, esse ponto eu sei que ele não pertence a essa reta. Essa reta de equação dada pelo problema, y igual a x mais 4, tá? Não pertence. Como que eu sei que não pertence? É só você substituir. Se o x for menos 5, o y não vai dar 0, vai dar menos 1. Então, esse aqui não serve. O ponto C, eu já fiz aqui também, que é menos 2, 1, também não vai servir, porque se você substituir o x por menos 2 mais 4 vai dar 2, não vai dar 1. Então, esse aqui também não serve, tá? Os outros pontos vão servir, tá? O B, o D e o E. Então, vamos lá. Distância de P até B. Vamos lá. Bom, a fórmula de distância é x de um ponto menos x do outro ponto ao quadrado, mais y de um ponto menos y do outro ponto ao quadrado. Soma isso tudo, tira a raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó. Menos 5 mais 3 ao quadrado, mais menos 5 menos 1 ao quadrado.
isso vai dar exatamente, ó, aqui vai dar menos 2 ao quadrado 4, menos 6 ao quadrado 36, não, aqui é mais, perdão. Então aqui vai dar 4 ao quadrado 16, somando tudo vai dar raiz quadrada, vou fazer aqui, de 20. Tá? Vamos lá. Distância de P até D. Mesma coisa, tá? Menos 5 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 4 ao quadrado. Bom, aqui vai dar 5 menos 5 ao quadrado, 25. Aqui é 1 ao quadrado, vai dar 1. 25 mais 1, 26. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 26. E distância de P até E, que é o outro ponto que também serve, tá? Raiz quadrada, menos 5 menos 2, mais 5 menos 6 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Aqui vai dar menos 7 ao quadrado, 49. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado, 1. 49 mais 1, 50, tá? Beleza. E ele quer saber o seguinte, olha, qual desses pontos vai ter distância menor do que 5 quilômetros? Bom, raiz de 25 é 5. Então aqui é raiz de 26, é um pouquinho maior do que 5, não serve. Esse aqui, não. Bom, claramente raiz de 50 também não. Porque se a raiz de 25 é 5, a raiz de 50 vai ser maior do que 5, também não serve. Esse não. E esse aqui vai servir, é esse aqui, tá? Então, o único ponto que serve é o ponto B, que é a letra B. Tá legal? Os pontos, caso você não tenha não esteja com a lista nas mãos, são esses aqui, ó. É o menos 5, 0, que é o A, o menos 3 e 1, que é o B, o menos 2, eu estou tentando economizar quadro, e 1, o D é o 0 e 4, e o último, que é o E, 2 e 6. Tá? Então, esse aqui é o que serve, 3 e 1. Menos 3 e 1, na verdade. Tudo bem, gente? Vamos lá. Vou apagar aqui para poder escrever. Lembrando que essa fórmula de distância entre dois pontos, a gente vai usar muito nessa lista, essa aqui, ó. Distância de A até B, raiz quadrada do x do ponto A menos o x do ponto B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Foi isso que a gente usou aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Número 3. A figura a seguir apresenta parte de um mapa de uma cidade no qual estão identificados a catedral, a prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Aqui a catedral eu chamei de I, de igreja, P é a prefeitura, C é a Câmara. Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos desta cidade. Nessa cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos equidistantes da Catedral e da Prefeitura. Então a Avenida Brasil está aqui, bem aqui no meio. Tá? Enquanto a Juscelino Kubitschek, não mostrada no mapa que está aqui comigo, é formada pelos pontos equidistantes da Prefeitura e da Câmara. Então a Juscelino Kubitschek está aqui. Ó. Tá? É só para dizer que você não precisa andar assim retinho, você pode andar inclinado. Sabendo que a distância real entre a catedral e a prefeitura é de 500 metros, podemos concluir que a distância real em linha reta entre a catedral e a Câmara dos Vereadores é, olha só,
Ele me disse que essa distância aqui, ó, é de 500 metros, tá? E quer saber a distância de I até C, tá bom? Bom, já coloquei até aquela formulinha ali em cima, porque é ela que eu vou usar, tá bom? Isso, olha só, distância de I até C. Vai ser, deixa eu só ver se é isso mesmo que ele quer, mas é isso mesmo. Concluir, né, de catedral até a Câmara, isso mesmo. Então, ó, vai ficar x de I, 1, tá? Menos x de C, 3, ao quadrado, mais. Oficialmente, o correto seria colocar o contrário, tá? Mas como está ao quadrado, não tem problema, porque vai ficar positivo. Mas o correto, assim, mais é colocar o final primeiro. Vou até botar o contrário aqui. Pronto. Agora o y de C menos y de 1. O y de C é 1. Então tá. Perdão, o y de C é 3. E o y de I é 1 também. Raiz quadrada disso aqui. Muito bem. Uma vez que eu fiz isso, aqui é 5, perdão, gente. 5. X de C é 5, desculpa. Bom, isso vai dar raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 16 mais 4, que é a raiz de 20, tá? Bom, raiz de 20, mundialmente conhecido como raiz de 4 vezes 5. 4 tem raiz, é 2. 5 não tem, 2 raiz de 5. Muito bem. Repara que aqui tem duas unidades. Duas unidades correspondem a 500 metros. Então, 2 unidades raiz de 5, distância real. (500 raiz de 5 metros). Legal? Só lembrar que duas unidades aqui valem 500 metros. Então, 2 unidades aqui valem 500 metros. Legal? Bom, essa questão acho que não tem alternativa. Tem sim. É letra B. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Bom, eu vou dar uma apagada no quadro e já volto. Valeu? Bom, vamos lá, pessoal. Questão 4. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório num novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta, que atravessa outros bairros, ou uma semicircunferência, que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x ou y da figura, em que a unidade de medidas nos eixos é o quilômetro. Um estudo de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto 1 metro via semicircunferência demora 0,6 horas. Há urgência em disponibilizar água para este bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. O menor tempo possível, em horas, para a construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é uma questão do Enem também, como sempre, cheio de enunciado. Mas vamos lá. Eu posso trazer a água daqui para cá em linha reta ou em uma semicircunferência. Vamos ver as distâncias que vão gastar
indo reto ou dando a volta, tá? Bom, a distância de F até O, conforme a gente já viu, raiz quadrada. Bom, O é o ponto 0, 0, né? Então vai ficar 0 menos x de F, né? X de O menos x de F ao quadrado, mais y de O menos y de F, também ao quadrado. Distância de F até O, isso aqui vai dar 1 ao quadrado, 1 também, né? Raiz quadrada de 2, tá? Raiz quadrada de 2 quilômetros, que é, ele pediu para aproximar para 1,4 quilômetros, que é o mesmo que 1.400 metros. É isso aqui, tá? É o raio da semicircunferência. Então a distância BF é o dobro, né? 2.800 metros. Como 1 metro gasta 1 hora, 2.800 metros vai gastar 2.800 horas para você ir em linha reta. Agora vamos ver quanto é que gasta para dar a volta, tá? Bom, o perímetro da semicircunferência vai ser π vezes o raio, que é 1.400, tá? Por que não 2π? Porque 2πr é ela inteira, eu quero só metade. E π, ele pediu para utilizar 3. Então isso aqui vai ser 3 vezes 1.400. 0, 0, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1. 4.200 metros. Só que aqui tem uma coisa. Cada 1 metro gasta 0,6 horas. Então, eu já fiz aqui, ó, o tempo gasto para a gente andar vai ser o seguinte, ó. Isso vai me dar 4.200 vezes 0,6. Já fiz aqui. 2.520. 2.000. Ou seja, pela circunferência eu gasto menos, tá vendo? Eu gasto 2.520 contra 2.800 horas. Então, o menor percurso é esse aqui, 2.520, cujo gabarito é letra B. Tá? Letra B. Vamos lá. Número 5. O triângulo determinado pelos pontos A, B e C tem área igual a... Bom, a gente sabe que para calcular a área de um triângulo é só você colocar esses pontos num determinante, calcular o determinante em módulo, porque a área não pode ser negativo, e dividir por 2. Então, uma das maneiras é a área do triângulo igual a metade do módulo. Agora eu vou colocar dentro de um determinante esses pontos aí. Menos 1, 3. Aí eu completo a terceira com 1. 2, 1, 1. 4, 3, 1. E aí, eu vou utilizar a regra de Sarros, ou regra de Sarri, né? Repetir as duas colunas ali. Menos 1, 2 e 4. 3, 1, 3, módulo disso. Eu vou usar a caneta preta para não bagunçar tudo. Ó, menos 1 vezes 1 vezes 1, isso vai dar metade do módulo menos 1. Agora, 3 vezes 1 vezes 4, 12. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Aí para cá a gente troca de sinal, né? Vai dar menos 6.
Aqui vai dar menos 3, então fica mais 3. E por último, menos 4. É o módulo disso aqui dividido por 2. Bom, fazendo essa conta aqui, ó, tá? 0, isso vai dar 2, tá? 2. Bom, deixa eu só ver se deu 2 mesmo, mas acho que deu. Menos 2. Tá? Módulo de menos 2, que é a metade de 2, que é uma unidade de área. Se tiver em metro quadrado, quilômetro quadrado, não importa. Que é a letra A. Porém, eu gostaria de aproveitar para explicar um outro método que talvez você não conheça. Olha só. Esse método que a gente acabou de utilizar, ele serve para calcular a área de triângulos ou de paralelogramos, tá? Assim, só triângulo e paralelogramo. O triângulo você divide por 2, o paralelogramo é só não dividir por 2. Mas e se não for um paralelogramo, se não for um triângulo? Bom, um método para calcular qualquer figura, conhecendo os pontos, é o seguinte. Você vai estabelecer uma ordem horária ou anti-horária para os pontos. Você não pode pegar, digamos, você tem um ponto aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Você não pode pegar esse depois esse. Ou esse, ou esse, nessa ordem aqui, tá? Começando pelo que você quiser, mas estabelecendo uma ordem. Você vai fazer o seguinte, ó. Metade, não importa se é triângulo, se não é, metade. Você vai colocar assim, ó. 1, 3, 2, 1. Eu estou pegando aquela ordem. A, B, C, 4, 3. E aí, acabaram os pontos, você repete o primeiro. Tá? Sempre assim. Se forem 10 pontos, vão ter 11 colunas. Os 10, e aí você repete o primeiro no final. E agora como se fosse um determinante. Igualzinho, ó. Módulo. Menos 1. Mais 6. Mais 12. Menos 3 vai ficar mais 3. Menos 4. Menos 6. Fechou o módulo. Se você observar, dá exatamente igual que está aqui, tá? Então você vai dar um módulo de menos 2. A gente já sabe que é 1. Esse aqui serve para qualquer polígono. Não importa quantos vértices tem esse polígono, sempre você vai poder utilizar. Não precisa ser paralelogramo, pode ser qualquer quadrilátero, qualquer tipo de pentágono. Eu vou ter que dar um pause no vídeo, porque eu estou ficando sem bateria na câmera e daqui a pouco eu volto. Valeu! Bom, vamos lá. Voltamos agora com a questão 6, uma questão do Enem, até bastante simples. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira ordeira e organizada. Foi feito um experimento com 2 formigas e os resultados obtidos foram esboçados em um plano cartesiano, no qual os eixos estão graduados em quilômetros. As 2 formigas partiram juntas do ponto O, origem do plano cartesiano x ou y. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito e a uma velocidade de 4 km por hora. A outra, verticalmente para cima, a uma velocidade de 3 km por hora. Após 2 horas de movimento, quais as coordenadas das posições de cada formiga? Bom, não tem muito o que fazer. Uma formiga andou para cá a 4 km por hora, a outra andou para cá a 3 km por hora, né? Então, vamos lá. Horizontalmente a 4, isso mesmo. Então, após 2 horas, como ela anda 4 km em cada hora, ela vai andar 8 para cá, né? Então, 1 hora ela está aqui, 1 hora ela está aqui. 8. Esse ponto aqui é o ponto 8 no x, 0 no y. Ela não andou para cima e para baixo, então esse aqui é o ponto 8, 0.
E esse aqui? Bom, ela anda 3 km a cada hora, em 2 horas, 6. Então, 3, aqui seria o 6. Só que, como ela anda para cima, ela não anda no eixo X, né? Isso significa que ela está no ponto 0, 6. 0 no eixo X, 6 no eixo Y. Lembrando que o X vem sempre na frente. Então, as coordenadas de cada uma delas é o 80 e o 06, que é a letra A. Tá? Uma questão até simples. Agora, a número 7. Essa um pouquinho menos simples. Vamos lá. É da FGV. Em um paralelogramo, as coordenadas de 3 vértices consecutivos são 1, 4, menos 2, 6 e 0, 8. Então, está aqui. 1, 4 eu chamei de A, menos 2, 6 eu chamei de B, e 0, 8 é o C. A soma das coordenadas do quarto vértice é... Vamos lá. Primeiro, é preciso entender que, dado um paralelogramo, só precisa de 3 pontos desse paralelogramo para calcular qualquer coisa dele. Porque uma vez que você conhece 3 pontos, o quarto ponto ele está automaticamente definido, né? Se eu tenho esse ponto e esse ponto e esse, eu já tenho esse pedaço aqui, é só eu pegar minha régua paralelo aqui, minha régua paralelo aqui e acabou, fechei o paralelogramo. Então, com 3 eu consigo descobrir o quarto, mas como eu faço isso? Bom, se eu não tiver uma régua na hora e etc., eu tenho que usar aqui, nesse caso, a geometria analítica, porque os pontos foram dados através de suas coordenadas. E como é que eu faço? Bom, a gente sabe que as diagonais do paralelogramo se cortam no seu ponto médio. Ou seja, esse ponto M aqui do meio, ele é a metade de B até D e é a metade também de C até A. E eu sei calcular as coordenadas do ponto médio, tá? Então, como o ponto médio está na metade, ele é a média das coordenadas. Isso quer dizer que o x do meu M, do meu ponto médio, calculando, usando os dois que eu conheço, que é o A e o C, vai ser 1 mais 0 dividido por 2, que é meio, e o meu Y do ponto médio vai ser 8 mais 4 dividido por 2. Bom, então o meu Y do ponto médio vai dar 8, 9, 10, 11, 12 por 2, 6, tá? Beleza. Só que é o mesmo ponto médio daqui. Isso quer dizer que se eu fizer x de d mais menos 2 dividido por 2, tem que dar o x do ponto médio, que eu já sei, é meio. Então, ó, cancelou o 2 com 2 e passou o menos 2 para lá. X do ponto D vai ser 2 mais 1, 3. E a mesma coisa eu posso fazer para o Y. Ó, Y de D mais 6 dividido por 2 tem que dar 6. Foi multiplicando. Y de D mais 6 é igual a 12. Então, o Y de D é 6. Tá bom? Muito bem. Ele quer saber a soma. A soma dos valores, né? X de D mais Y de D. Tá. Cadê a preta? Tá aqui. Bom, a soma vai ser 3 mais 6. Então, a soma é 9, que é a letra B. B de bola. Tá? Vamos lá. Número 8. Número 8. Só uma observação,
se você fizesse esse desenho como eu fiz mais ou menos aqui, mais ou menos organizado, dava para ter uma ideia que o y do D era 6, tá vendo aqui? Ó? É o mesmo y do B, tá? Número 8. Um sítio foi adquirido pelo valor de 200 mil reais. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função do tempo, conforme o gráfico que está aqui, tá? O Enem adora essas questões. E sua tendência se manteve nos anos seguintes. O valor desse sítio no 10º ano após sua compra em reais vai ser, vamos lá. Bom, quando ele comprou o sítio no ano 0, valia 200 mil, 2 anos depois 240 mil, 10 anos depois é o que ele quer saber. Então, vamos nessa. Vou apagar aqui. Vamos lá. Vou fazer isso aqui mais ou menos pensando como a gente pensava lá no primeiro ano do ensino médio. Como isso aqui é uma reta, né? É uma reta inclinada, então é uma função polinomial do primeiro grau. Y igual a x mais b. Só que a gente sabe que toda função, né, polinomial corta o eixo y no seu termo independente, que no nosso caso é o b, e é 200. Então eu já sei que o termo independente é 200 mil. Então, na verdade, a minha função é y igual a ax mais 200 mil. Só que a gente sabe que quando o x vale 2, o y vale 240 mil. Então, 240 mil é igual a vezes 2 mais 200 mil. Números para um lado, letras para o outro, vai ficar 40 mil igual a 2A. Então, o A é 20 mil. Então, a minha função, ela é A x mais b. Tá legal? Agora, em 10 anos, é só fazer x igual a 10. Então, em 10 anos, y é igual a 20 mil vezes 10 mais 200 mil. Isso vai dar y, vou botar um zero a mais aqui, 200 mil mais 200 mil. Então, em 10 anos, isso vai ser 400 mil reais. Tá bom? Que é o gabarito, eu não sei se tem gabarito esse troço, é letra D, né? Letra D. Tá bom? Agora eu queria comentar essa questão aí com vocês. O seguinte, você não precisava fazer essa questão utilizando, por exemplo, como eu fiz, uma função. Você podia fazer por geometria plana, você podia fazer por equação da reta, pelo que você quisesse. Eu vou te dar uma ideia de como fazer por plana, por exemplo. Olha só. Se você fechar aqui, ó, você forma um triângulo retângulo, né? E mais, você tem este triângulo grandão semelhante a este triângulo menorzinho, tá? E, além disso, este cateto aqui eu conheço, tá? É 240 menos 200, é 40 mil. E este cateto aqui eu não conheço, mas eu sei que tudo vale y, aqui é 200, então isso aqui é y1 menos 200 mil. E aí era só colocar semelhança. Esse cateto está para esse cateto, assim como esse todo que é 10 está para 2. Multiplicar cruzado e você ia achar exatamente o valor que a gente encontrou. Legal? Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver se dá para fazer aqui.
Não dá, vou ter que apagar porque tem que desenhar, tá? Daqui a pouco eu volto. Valeu. Bom, aí, vamos lá. Voltamos com agora as últimas duas questões para terminar a lista. Vamos nessa. Número 9. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguete A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A, quando este alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma parábola, enquanto o outro descreverá uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações. Então aqui, ó, eu tenho o B, que é isso aqui, ó, a linha reta é o B. E a parábola é o nosso A, é o projétil A, está no gráfico. Com base nas simulações, observou-se que a trajetória do B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular m da reta representada, que representa a trajetória de B, deve mudar para... Vamos lá. Isso foi o que aconteceu. Isso de azul é o que deveria acontecer, tá? Esses valores a gente encontra no gráfico. Tá bom. Como essa função, essa reta, passou no 0 e no 6, 2, então olha só, ele diz que o coeficiente angular é m. E a gente sabe que toda reta inclinada pode ser escrito como y igual a ax mais b. E o a é o coeficiente angular, que ali ele chamou de m. Então eu vou colocar m aqui. E b é o termo independente, onde corta o eixo y. Como corta no eixo y no 0, então é isso aqui, ó, mx mais 0, tá? Bom, eu sei que quando passa no y igual a 12, o x é 6, então eu sei que y igual a 12, o x é 6. E com isso eu vou descobrir o m. O m é igual a 2. Então repara, a minha reta, do jeito que está, é y igual a 2x. Porém, ele gostaria que ela passasse no 4,16. Então, a minha reta ela deveria ser y igual a alguma coisa que não é o mesmo m dali, x, mas que passasse no 16, quando o y é 16, o x é 4. Então, 16 a vezes 4 e o a aqui tem que ser 4. Repara o seguinte, originalmente o meu coeficiente angular era 2, mas ele tem que ser 4. Então, a gente acabou de descobrir que o novo coeficiente angular tem que ser o antigo mais 2. É só a gente ver. Deverá mudar para m mais 2, letra C. Tá? E por último, a número 10 diz o seguinte, também do Enem. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel no eixo X horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida é, bom, uma questão também bastante simples. É uma linha reta, então inclinada, y igual a x mais b.
O termo independente onde corta o eixo y é 50. E quando o x é 500, o y é zero, está vazio, não tem mais combustível, né? Ou seja, y é igual a zero quando o x é 500. Com isso, você vai descobrir o A. Passou 50 para um lado, aquela coisa toda, você vai ter 500A igual a menos 50, o A menos 50 dividido por 500, simplificando, vai dar menos 1/10. Então, a expressão é y igual a x mais b, que é a letra menos 1/10 de x mais 50, letra B, tá? Menos x sobre 10 mais 50, é isso. Bom, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pode botar aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.